Muito bem-vindas. Hoje o tema abordado será recursos humanos como função estratégica dentro das empresas. Você sabe que o recursos humanos ele tem ganhado cada vez mais notoriedade no mundo contemporâneo, né? Então é exatamente sobre esse tema que a gente vai discorrer hoje. E posso te falar? Tá excelente, tá bom? Olha, se você tá curioso, tá curiosa, quer conhecer um pouquinho mais sobre a história, então faz um favorzão para mim. Puxa a cadeira, senta e vamos viajar comigo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação imensa poder estar com vocês aqui novamente, tá bom? Olha, quero falar um pouquinho sobre recursos humanos, né? Ou DP. Aquele velho ditado, né, de antigamente, DP, Departamento Pessoal. Hoje é mais conhecido como gestores de pessoas, né? É o departamento que tem como objetivo orientar, desenvolver, aplicar e seguir. Legal? Só que tem um detalhe. Esse departamento, ele nem sempre teve essa função, né? Ele nem sempre teve essa prerrogativa, né? Hoje sim ele tem essa prerrogativa, mas a história mostra que lá atrás não, tá? Então vamos entender só um pouquinho onde que tudo começou, né? Para que nós possamos ter um embasamento um pouco mais detalhado sobre esse departamento que é extremamente importante. Corre que nem sempre ele teve essa importância tão significativa. Então, como eu já havia dito, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre, né, esse departamento tão relevante que é. Então, onde que tudo começou? Olha só, no início do século XX, ainda nesse contexto de rápida industrialização e de condições precárias de trabalho, a concepção de homem adotada pela área de pessoal era do Homo economicus, motivado exclusivamente por recompensa salarial. Baseado nesse conceito, Taylor inaugurou a administração científica com o estudo de tempo e movimento, a fim de aumentar a produtividade. Ou seja, a ênfase aqui se dava único e exclusivamente nas tarefas. Então, a preocupação do Taylor naquela época, né, era de que as tarefas fossem executadas de uma maneira muito mais rápida, né? Haja visto que tinha-se uma demanda muito grande de mercado, conforme já relatado aí em abordagens anteriores, e que a gente precisava produzir muito material, muito produto, e o foco, portanto, se dava único e exclusivamente nas tarefas, tá bom? Bom, Taylor, todos lembram, Taylor, quem que nunca teve aquela aula de TGA, né? Aquela aula obrigatória que muitos não gostam, né? Mas, enfim, foram os pensadores de início, né, que tiveram essa proposta aí de ter um foco administrativo voltado para uma área de recursos humanos que lá atrás, lá no século XX, né, ele funcionava como uma portinha, né, uma portinha aí para alguém tomar conta, tá bom? Mas vamos contextualizar aqui um pouco mais. Olha que interessante. Na década de 30, surge a teoria das relações humanas, um movimento voltado para a humanização da organização. O homem social, cuja eficiência é produtividade, passa a ser motivada por reconhecimento, por valorização, por compartilhamento. Observe que nessa abordagem aqui, já na década de 30, a ênfase passou a ser o quê? Passou das tarefas para as pessoas. Ou seja, então o foco não dava somente pela questão das tarefas, e sim com um olhar muito voltado para as pessoas. O que significa dizer que já caminhamos um pouco, que já evoluímos um pouco mais, cujo a proposta
primeira se dava especificamente na questão da produção. Aqui um olhar mais voltado já para o ser humano, tá certo? Bom, departamento de pessoal, né? Ou departamento pessoal, como queira. E sua origem, né? Ou seja, como é que surgiu tudo isso, né? O termo departamento de pessoal tem a sua origem na história da escravidão. Durante essa época, os senhores nomeavam pessoas para cuidar dos escravos, que eram considerados máquinas, das quais eram extraído o máximo possível. Então, observe que o departamento pessoal em si, no instante em que ele foi originado, né? Ou seja, no instante em que ele surgiu, ele tinha essa proposta mais de controle, né? Ele tinha essa proposta mais de averiguação, né? De certificação, né? E não com a proposta que nós conhecemos hoje, tá bom? E no Brasil, quando que iniciou isso, né? Essa questão dos departamentos de recursos humanos. Só ressaltando que nós temos uma herança rural, tá? A nossa herança, ela é uma herança ruralista. Desta forma, nós vamos aqui para a questão de apresentação, né? Olha só, desde a época da escravidão, mais exatamente nos engenhos, comandado pelos senhores feudais, as atividades do DP existem. Estas eram dadas a uma pessoa de confiança, conhecido como feitor ou capataz, que tinha a rotina de contabilizar a quantidade de trabalhadores e cuidar de todas as questões relacionadas a eles, com a importação de mão de obra barata no Brasil. Ou seja, o termo capataz ele está muito ligado àquela situação da fazenda, né? Então, por exemplo, o senhor feudal lá, ele tinha lá os seus latifúndios, né? Suas propriedades. Então, ele captava pessoas para fazer o serviço sujo, né? O serviço escravo, especificamente falando. Só que o próprio senhor, né, que era o proprietário das terras, esse tipo de trabalho ele não fazia. Então, o que ele fazia? Ele elegia alguém para fazer, né? Ele simplesmente contratava alguém que fizesse essa parte, esse trabalho, que é um trabalho relativamente, né, sujo, né, do ponto de vista humano, tá certo? Muitos deles, inclusive, na época, nem pagavam, né? Eles eram obrigados, né, a fazer o máximo que eles tinham era a comida, e não mais do que isso, tá legal? Bom, caminhamos um pouquinho mais aqui e chegamos a outra conceituação aqui, ó. Nesse sentido, vale lembrar que a escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea, que ocorreu lá em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, então regente do Império, em nome do seu pai, o imperador D. Pedro I. Ou seja, antes disto, dá para entender como que funcionava, né, o sistema do capataz. Qual que era a função específica dele, tá legal? Caminhamos um pouquinho mais e chegamos então um pouco aqui na evolução da história, né? Na evolução histórica no Brasil em relação a esse departamento que hoje ele é de fundamental importância. Observe que aqui nós vamos entrar aqui no período onde até 1929, qual que era o enfoque? Zero, nenhum. Ou seja, esse departamento ele só servia para registros, controles de pessoal e folha de pagamento. Anotava quem que eram os funcionários, né? Anotava quem que foi trabalhar e no final do mês efetuava o pagamento, né? Coisa que hoje necessariamente não precisa, porque você tem hoje sistemas prontos para isso, né? Muito bem.
De 1930 até 1950, qual que era o enfoque? Jurídico trabalhista, né? Ou seja, houve a criação do departamento pessoal, né? Chefe de pessoal, objetivos meramente burocráticos, dirigidos às exigências legais. Ou seja, só foi criado esse departamento porque existia uma legislação que obrigava eles a fazerem isso, né? Isso de 30 a 50. Olha só, de 50 até 60, e aí estamos falando de mais uma década, né? Surgiu o enfoque que é o dado como tecnicista, cujo a criação de administrador de pessoal, operação de subsistemas de RH, desde a contratação à manutenção do emprego na organização. E aí o foco passou a ser, a preocupação passou a ser com o quê? Com a eficiência do departamento. Ou seja, nessa época aqui, o departamento começou a criar corpo, né? Começou sim a ter uma existência fundamentada de um departamento, tamanha necessidade, né? De um departamento com um olhar voltado especificamente para o ser humano. Não à toa que é Departamento de Recursos Humanos, né? Muito bem. E nos dias atuais, né? Como é que está? Olha só, aqui nós trabalhamos com duas teorias. A teoria sistêmica, né? Que envolve todo o processo, né? De registro, de captação, enfim, de tudo aquilo que é inerente a um departamento de recursos humanos. Mas tem um outro aqui, uma outra teoria, que é uma das teorias que hoje tem uma validade muito expressiva dentro do Departamento de Recursos Humanos, que é a teoria comportamental. Ou seja, o comportamento hoje, ele responde por uma característica bastante expansiva dentro do Departamento de Recursos Humanos, que tem um olhar totalmente voltado para esse foco, né? E o enfoque aqui passa a ser no administrativo, né? Muito bem, a criação da função de gerente de RH. Olha só a preocupação aqui, ó. Preocupado com a motivação do funcionário como forma de compatibilizar os interesses opostos, empresa e funcionário. Ou seja, nesse caso aqui, o foco ele passa a ser ter um olhar muito sistêmico, tanto para o funcionário quanto para a empresa, tratando os dois com a mesma proposta, com o mesmo objetivo. Legal? A união entre supervisor, gerente e o gestor de RH para alcances de objetivos organizacionais. O que tudo isso significa dizer? Tudo isso significa dizer o seguinte, que olha, se eu tratar bem, se eu tiver um olhar mais humano para o meu pessoal, por consequência, por naturalidade, essa pessoa será mais produtiva. Em ela sendo mais produtiva, significa dizer que a minha empresa vai andar mais, né? Valendo ressaltar que o único ser capaz de produzir riqueza é o ser humano. Ou seja, nós estamos falando aqui em intelecto, né? Estamos falando aqui em evolução humana, né? O que mais aqui, hein? Bom, então quando a gente fala no capital humano, que hoje, né, é um dos principais diferenciais competitivos dentro das corporações, se vê então a razão pela qual os departamentos passaram a ter esse olhar totalmente crucial, né, para as pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. Os recursos humanos aqui contemporâneos como função estratégica, né? Olha só, de acordo com o que a Venato aqui, lá em 2004, as pessoas são combustível de uma organização. Elas possuem o conhecimento, as habilidades e as competências
gerando a inteligência que a organização necessita para atingir os objetivos institucionais. Traduzindo isso daqui em poucas palavras, significa dizer o seguinte: o meu capital humano hoje é o meu maior ativo, né? Ou seja, eu faço uso das habilidades diversas das pessoas em diversos segmentos que eu tenho na empresa, em variados departamentos, e através desses conhecimentos, destas habilidades, eu vou gerar uma outra coisa por nome de inteligência, inteligência operacional, inteligência de mercado, onde eu vou ter uma demanda muito maior, porque eu vou estar trabalhando de uma maneira totalmente conectada com o mundo real. Tá certo? Muito bem. Apoiado em uma nova realidade, onde o foco passou a ser o capital humano, esses departamentos passaram a ser a figura central, sendo muito mais estratégico que operacional. Exatamente isso, né? Ou seja, lá atrás, lembra, o Departamento de Recursos Humanos, ele simplesmente era operacional, né? Então, era marcar folha de ponto, marcar admissão, demissão, né? Vocês vão perceber um pouco mais à frente que a função do Departamento de Recursos Humanos hoje, ela vai muito além disso, né? Até porque essa parte operacional já tem softwares que fazem isso com muita tranquilidade, né? Essa questão de gestão de tempo, né? Enfim, não há necessidade de ter um departamento somente para isso, né? Só que esse departamento, ele ganhou uma notoriedade muito grande a partir do instante em que ele passou a tratar pessoas como diferencial competitivo, né? Que são as pessoas que têm os seus conhecimentos prévios muito bem definidos, muito bem alinhados, né? Com a cultura da empresa, com a cultura de mercado. Então, nesse sentido, as empresas passaram a ter um diferencial totalmente competitivo no mercado. Tá bom? Vamos entender aqui os 5 principais desafios de um departamento de recursos humanos, né, para os próximos anos, né? Note que esse departamento ele começou a ganhar corpo, né, de tal maneira que hoje, quando se pensa em montar uma empresa, em criar uma empresa, para começar a gente já começa com ele, né? Porque é ele quem faz a captação, a seleção, né? Todo o processo, né, de contratação é conduzido especificamente pelo Departamento de Recursos Humanos, né? Lá atrás não precisava de gente, de pessoas que tivessem tanta habilidade, né? Hoje, normalmente, o Departamento de Recursos Humanos, você tem pessoas do administrativo, você tem profissionais que são da psicologia, né? Para entender um pouco mais sobre o comportamento e principalmente, né, os perfis, né, de pessoas que vêm ocupar uma posição na corporação, tá legal? Mas quais são os 5 principais desafios do RH para os próximos 5 anos, hein? Ou para os próximos anos? Olha que interessante. A primeira dela está na retenção de talentos, né? A retenção de talentos segue sendo um dos maiores desafios para os recursos humanos, né? E por que isso acontece, hein? Por uma série de fatores, né? Primeiro, porque o mercado é aberto, né? As pessoas que são talentosas, né? Que têm uma habilidade muito própria, né? Que têm uma capacidade de aprendizagem bastante significativa, essas pessoas elas se tornam atrativas para o mercado, né? E outras empresas, né? Ao identificar essa pessoa, né, através de currículos, de redes sociais, né? Quando eu falo redes sociais, eu falo redes sociais corporativas, tá certo? Hoje é importante destacar que nós temos uma vitrine do mundo no que tange a questão corporativa, que atende pelo nome de LinkedIn, né? Tem várias outras plataformas, mas o LinkedIn é um dos mais conhecidos, né?
Então, desta forma, você conseguir reter essas pessoas na empresa passa a ser uma tarefa bem complicada, principalmente se for algumas funções muito específicas, né? Você não consegue trazer qualquer pessoa. E um detalhe importante, fazer o processo de seleção demanda bastante tempo e demanda bastante custo, né? Não é um processo que ele é barato, né? Dependendo da posição que você precisa, você fica aí um tempo bem significativo para encontrar alguém com perfil. Legal? 2 aqui, né? Desenvolvimento e liderança, né? Então veja que a função do recursos humano hoje, né, não é somente de reter a pessoa, mas de permitir com que essa pessoa também consiga traçar um plano de carreira, né? O plano de carreira hoje é muito bem visto, né, pelos candidatos. Há candidatos que preferem uma empresa que ele tem plano de carreira, mesmo que ele ganhe menos, porque a possibilidade dele conseguir andar na escala é muito grande. Então, as empresas hoje, né, de RHs médios, de empresas médias, que têm um olhar muito voltado aí para o perfil humano, elas focam muito, né, na questão das lideranças, né? E dessa forma tem um trabalho muito significativo, né? E que realmente traz muito resultados, tá bom? Na questão 3 aqui, ó, nova gestão de pessoas, né? Então, de novo, né? Então, se a pessoa lá desenvolveu a liderança, o RH identificou que essa pessoa tem esse perfil, automaticamente ela vai para uma função de gestão, né? De gerir pessoas. E o RH, como gestor literal de pessoas, também tem que, sabe, se desenrolar, sabe, se reinventar para conseguir conviver em um meio muito heterogêneo de pessoas, né? Então, se faz necessário aí um autoaprendizado, né? Se reinventar todo o tempo, para gerir pessoas, para desenvolver pessoas, para identificar lideranças em pessoas e pegar essas pessoas que foram identificadas como lideranças e tornar essa pessoa um gestor de pessoas, né? Que legal, né? Desculpa a redundância, mas esse departamento ele trabalha especificamente com essa proposta. Legal? O que mais? Introduzir a gestão horizontalizada, né? Bom, o que, que vem ser uma gestão horizontalizada, né? Vamos só entender o que, que significa tudo isso. Ó, na estrutura horizontal, os funcionários têm autonomia para tomar as suas próprias decisões, enquanto a gestão vertical é baseada na hierarquia. Olha, lá nos Estados Unidos já existe, né, essa gestão horizontalizada, só que lá tem o nome de empowerment, né? Já tem o nome de empowerment. Inclusive, até um estudo onde eles querem inverter a base da pirâmide, porque eles entendem que as tomadas de decisões no mundo contemporâneo, elas são muito mais rápidas, né? E as pessoas que estão à frente ali na base da pirâmide, que geralmente recebem um volume maior de clientes, eles precisam ter essa autonomia. Desta maneira, quando eu falo em gestão horizontalizada, significa dizer o seguinte, que as pessoas do time têm esse poder de decisão, né, para tomar as decisões sem ter que ficar recorrendo à pessoa que está acima dele, ou seja, sem ter que recorrer a uma pessoa que está em uma função vertical, né? Por fim, aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho aqui a automação de processos de gestão, né? Ou seja, nós temos aqui, como o próprio nome fala, né, automação, ou seja, é algo que se torna mais que automático, nesse processo de gerir o quê? Gerir processos, né? Gerir processos relacionados a quê? A pessoas. Então, nesse sentido, eu preciso ter um olhar muito mais holístico, né, sobre
o mercado, sobre as pessoas, sobre a empresa, sobre a filosofia da empresa, sobre a política da empresa, sobre as perspectivas daqueles colaboradores, né? Então, note que aqui nós temos um desafio bastante significativo, mas que se faz necessário e que não vejo como a gente retroagir, né? Uma vez que nós estamos caminhando a uma velocidade bastante significativa. Legal? Bom, recursos humanos como função estratégica, né? Qual que é o seu real papel na empresa? Note que, nesse sentido, o recurso humano ele vai ter um olhar muito, mas muito alinhado com o comportamento, né? Por que com o comportamento, né? Porque você pode até ter conhecimentos técnicos, né? Você pode ter conhecimentos prévios, né? Sobre variadas funções, variados assuntos, etc. e tal. Mas se você não tiver o comportamento, vai te complicar muito, porque no mundo contemporâneo, hoje, o comportamento ele é muito representativo, né? Mas somente isso que vem ao caso? Evidente que não, né? O foco aqui se dá em uma coisa por nome de chá, né? Todo mundo conhece o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Nesse sentido, essas pessoas que são detentoras, né, do conhecimento, da habilidade e da atitude, elas certamente vão ter um destaque muito maior. Por que o comportamento é importante, né, na complementação dessas três letras, né? O ato de conhecer, o ato de fazer e o ato de querer fazer. Porque o comportamento é ele que vai impulsionar a atitude, né? É ele que vai colocar você na linha de frente. É ele que vai tirar você do ponto zero até o ponto X. É ele que vai dar o up, né? É ele que vai dar o start inicial. E sem atitude você não consegue fazer nada. E a atitude é um comportamento, sim. Então, trabalhar com a proatividade, hoje, ela é de fundamental importância, né? Não dá para você pensar hoje em uma empresa onde as pessoas sejam robotizadas, né? Só faço apenas aquilo que lhe é mandado, só faço apenas aquilo que é determinado. Hoje as empresas buscam pessoas que tenham o que? Autonomia, ou seja, o famoso autônomos, né? As pessoas autônomas, que elas conseguem desenrolar visão sistêmica, sabe? Visão de dono, né? Senso de urgência. Por isso que o RH ele tem essa função estratégica dentro da empresa. Por que ele tem essa função estratégica? Porque cabe a ele, no processo de recrutamento e de seleção, que são duas coisas diferentes, identificar pessoas que tragam esse perfil. Porque ao identificar pessoas que trazem esse perfil, automaticamente ela vai estar tendo um diferencial competitivo na questão do seu departamento humano, né? Bom, e aí, acabou? Não, né? Olha só, além disso, engajamento, visão sistêmica, da qual já falei, comprometimento, senso de urgência, trabalho de equipe, né? Hoje não dá para a gente pensar em nenhuma empresa cujo as pessoas que compõem um departamento não pensem como equipe, né? Quando a gente se une, a gente fica mais forte, tá legal? E trabalhar em equipe, por definição, impõe uma série de questões que está muito intimamente ligado com a produtividade. Dentre elas, a questão da resiliência, né? A questão da apatia, a questão do relacionamento, a questão de você ter a vontade de fazer. Então, observe que quando a gente trabalha em equipe,
a gente nem sempre tem a obrigatoriedade de gostar do nosso colega que está ao lado, né? Por quê? Porque naquele momento o importante não é o colega, o importante é o objetivo. Qual o objetivo? A realização de uma tarefa, que por consequência vai gerar resultados para a empresa. A empresa estando bem, todos ficam bem, obrigado. Tá certo? Esta é a principal proposta. Legal? Bom, no mais, é isso. Eu nem preciso falar que a gratidão, né, é a única palavra que me vem à mente, né? Eu sempre fecho com essa frase, porque gratidão sempre. Evidentemente que se você está vendo isso aqui agora e você ainda não está inscrito no canal por alguma razão, né? De imediato aí solicito que você faça isso, que você transmita, né? Que você compartilhe esse link, né? Com outras pessoas, que você compartilhe isso lá na sua rede social, que vai ser um prazer incrível poder atender todo mundo, né? Até o nosso próximo encontro. Antes, porém, eu gostaria de finalizar com uma frase aqui do Stephen Covey, que ele fala o seguinte: trate sempre os seus funcionários exatamente como quer que eles tratem os seus melhores clientes. Ou seja, o foco aqui, gente, é o capital humano. De novo, o foco aqui é o capital humano. Por quê? Porque o capital humano é o único capaz de produzir riquezas. O tema, os recursos humanos como função estratégica dentro de uma empresa, ele se dá único e exclusivamente por conta disso, de captar pessoas com um perfil que seja condizente com o perfil contemporâneo. Pessoas com as características das quais acabamos de ver em toda a apresentação. Tá certo? No mais é isso, eu de antemão quero aqui agradecer por sua valiosa atenção. Se você ficou até aqui, significa dizer que o assunto foi interessante. No mais é isso, agradeço demais pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, tá bom? Forte abraço a você e até mais.